Pessoal, bem-vindo ao oitavo episódio do Papo Jovem. Hoje nossa conversa será sobre um tema que está afetando o mundo todo, o novo coronavírus. E, e para falar sobre esse assunto, teremos como convidado o Pablo Andrade. Bem-vindo, Pablo. Obrigada pelo convite. Desde já agradeço pelo reconhecimento. Né? É um tema de grande relevância para a atualidade e espero fazer o possível para trazer mais aprendizagem para todos os alunos. Começar nossa conversa com uma pergunta. O senhor, como historiador, já tinha ouvido falar sobre outra pandemia que causou o que o novo coronavírus está causando? Bom, vamos lá. Essa questão sobre a pandemia, ela não é algo tão atual, certo? É algo que já aconteceram diversas vezes na história do mundo e tivemos diversas pandemias que aconteceram na história do nosso planeta. Então eu trouxe alguns exemplos que eu posso contar para vocês, como no caso uma das primeiras epidemias já registradas, que foi a da peste bubônica, né, a famosa peste negra, que também é mais conhecida. Peste negra que durou aí por mais de 200 anos na Idade Média, matou um quarto da população que existia na Europa. Então foi a primeira epidemia com uma gravidade a esse nível que foi registrada na história. Mais adiante também tivemos uma epidemia da salmonela, né? A salmonela, que foi uma epidemia que matou cerca de 80% da população dos astecas, isso no período da colonização espanhola, certo? Ali no México. Então os espanhóis trouxeram essa doença na qual os astecas não tinham nenhum tipo de resistência, certo? Era uma doença nova naquele setor e que acabou gerando aí a morte de 80% da população asteca. E assim aconteceram com diversas outras epidemias, como por exemplo a da cólera. A cólera foi uma doença que aconteceu aí por volta de 1817, né, que também matou muita gente, transmitida através da água de alimentos infectados. Então foi uma outra epidemia que aconteceu na história do mundo. Assim como a gripe espanhola, né, a famosa gripe espanhola, foi também uma das maiores epidemias que aconteceram na história do mundo e que matou também mais ou menos um quarto da população do mundo, certo? Então a gripe espanhola foi uma doença terrível que se espalhou. Na época não tinha cura, não tinha nenhum tratamento, certo? Foi uma coisa que surgiu de repente e que não tinha remédio. Tem até uma curiosidade sobre essa epidemia, que já que não tinha nenhum remédio e também não tinha cura, as pessoas começaram a apelar para os remédios caseiros, certo? Apelavam para os remédios caseiros e a partir disso eles foram criando remédios à base de limão, de cachaça e de mel. E foi assim que surgiu a caipirinha. Então é uma curiosidade que surgiu também a respeito da pandemia da gripe espanhola, assim como a do coronavírus, né? Esse novo coronavírus que surgiu atualmente, assim como essas outras demais. São doenças que acabam existindo aí na nossa história. Em sua opinião, como devemos prevenir contra o coronavírus? Uma boa pergunta. Então é algo que já vem sendo discutido por muitas televisões, né, por muitos cientistas e pesquisadores, algo que vem ganhando muitos estudos atualmente a respeito da prevenção contra a Covid-19. E é uma mesma técnica que já vem sendo utilizada há muito tempo, né? Já nessas outras epidemias que aconteceram, desde a Idade Média também, no caso da peste negra, eles já faziam uso das máscaras, né? Então, a gente continua seguindo esse mesmo princípio, que é bem eficiente, utilizando as máscaras de proteção, também fazendo uso do álcool em gel, para poder ter uma proteção ainda maior, já que o álcool tem a função de eliminar o vírus, né, nas mãos,
E também uma das principais, que é permanecer sem fazer aglomeração, certo? Então, a aglomeração ela é um meio de expansão do vírus. Uma pessoa que esteja infectada pelo vírus pode infectar dezenas, centenas de outras pessoas que estiverem no mesmo local. Então, devemos continuar seguindo aí os métodos de proteção, de prevenção contra a Covid-19. Próxima pergunta. Com suas palavras, explique como se deu a origem do novo coronavírus. Bom, então, a respeito do surgimento desse novo coronavírus, como ele foi inicialmente chamado, ele surgiu no finalzinho de 2019, no mês de novembro de 2019, num vilarejo da China, certo? Então, há hipóteses que dizem que o novo coronavírus surgiu a partir da contaminação que foi traga de um morcego, certo? Onde esse morcego, ele estava infectado com esse vírus, e existem duas hipóteses. A primeira é que a pessoa teve contato direto com esse morcego, né, seja pela alimentação, pelo consumo desse morcego infectado, ou que esse morcego transmitiu o vírus para outro mamífero e esse outro mamífero que contaminou o ser humano. Então, existem essas duas hipóteses que são as mais aceitas do surgimento da nova Covid-19. Mas o coronavírus, ele não é algo tão atual, certo? Já existem relatos de outros vírus dessa mesma família, certo? Que existe uma família de vírus coronavírus, e que o primeiro relato da aparição da família coronavírus como uma doença foi em 1965, certo? Então, em 1965 foi o primeiro relato de um vírus da família coronavírus, mas em 2019 que surgiu essa variante, né, esse novo coronavírus, essa nova variante do vírus, que ela é bem mais letal do que as que nós conhecíamos. Certo. Uma dúvida que todo mundo tem é se devemos ou não tomar a vacina. Em sua opinião, devemos ou não tomar a vacina contra a Covid-19? Bom, sem sombra de dúvida, certo? A vacina, ela é algo que vem sendo desenvolvido pelos cientistas, né, por pesquisadores de ponta, certo? Isso não podemos negar que é um grande esforço que foi feito para a produção dessas vacinas pelas universidades, pelo setor privado, pelo setor público. Então, existiu uma união de conhecimentos, né, uma união de pesquisadores, de cientistas, que começaram a desenvolver essa vacina e que começaram a testar, a virar noites, criando teorias, criando fundamentos que pudessem ser capazes de gerar essa vacina para combater esse vírus, essa doença. Então, sem sombra de dúvidas, devemos sim nos vacinarmos, tomar as 2 doses da vacina, se for o caso, e assim ter uma forma mais efetiva de prevenção contra essa doença. Então, mudando de assunto um pouco, Pablo é historiador e temos uma pergunta para fazer a ele. A história, por um tempo, foi sinônimo do passado. O que é correto da história do tempo presente? Bom, realmente, a história veio sendo ensinada por muito tempo como uma disciplina que estuda o passado, a história do passado. Bom, não é bem assim. Segundo os historiadores mais contemporâneos, a história seria a ciência que estuda o homem no tempo e não o passado, certo? Então, só passa a existir história a partir do surgimento do homem na Terra. O que a história vem estudar é as funcionalidades, né, as questões que envolvem o ser humano, não o passado em si, mas o homem durante todo o tempo.
Quando eu falo em homem, eu estou me referindo a todos os seres humanos, a tudo que eles desenvolveram ao longo do tempo, né? Todo o seu desenvolvimento tecnológico, todo o seu desenvolvimento agrícola, né? O seu desenvolvimento cultural também. Então, tudo que envolve o ser humano é objeto de estudo da história. E um dos pontos principais que levam o estudo de história nos dias de hoje é trazer um conhecimento mais crítico, né? Nós vimos muitas revoluções que aconteceram em vários períodos históricos aí, em diversas localidades do mundo todo, onde aconteceram diversos tipos de revoluções, e a história garante que tudo isso, todos esses acontecimentos, que todos esses fatos, eles sejam levados adiante. É uma aprendizagem que deve ser levada para toda a vida, certo? É uma aprendizagem que deve ser expandida ainda mais para os novos estudantes, porque não há nada melhor do que aprender com o passado, certo? Aprender com os nossos ancestrais, aprender com os nossos antepassados, aprender com tudo isso que já deve ter acontecido em algum momento na história com alguma outra pessoa, e que podemos levar esse conhecimento, ou essa cultura, ou uma religião, ou um conhecimento político adiante para as novas gerações. Continuando com as perguntas sobre o nosso tema, o senhor já contraiu o coronavírus? Não contraí, certo, a doença, não contraí o vírus. Eu venho mantendo um certo distanciamento de outras pessoas, estou evitando até sair de casa, mantenho a quarentena, uso de máscara sempre utilizando álcool em gel. Quando saio na rua para resolver algum problema, sempre de máscara, a todo momento. Quando chego em casa, utilizo o álcool em gel ou álcool em líquido, 70, né? E trabalhando em casa, continuo trabalhando em casa como professor, exercendo minhas funções aqui de casa e evitando qualquer tipo de aglomeração. Dessa forma, não contrair o vírus e espero continuar assim. Deus queira que não contraia, porque é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Eu imagino. Então, muitas e muitas pessoas não estão nem aí para a Covid-19, como eu acho que todo mundo sabe, né? Qual é a sua opinião sobre essas pessoas? Bom, eu acredito que aquelas pessoas que não estão nem aí para a doença, né, que estão ou que acreditam que não seja algo perigoso, que não seja algo tão grave, não perderam nenhum ente querido, né? Então, as pessoas que estão mais preocupadas com isso são principalmente aquelas que sofreram na pele, ter contraído esse vírus, ter perdido algum ente querido ou ter sentido na pele qual é a gravidade, quais são os sintomas que podem levar ao falecimento de uma pessoa. Então, as pessoas que continuam fazendo aglomeração, que não fazem uso de máscara ou de álcool em gel, eu acredito que elas não têm ainda uma noção da gravidade do que está acontecendo no mundo, certo? Não só no Brasil, mas em todo o mundo existe uma preocupação sobre a Covid-19 e esse é meu pensamento, certo? Então, as pessoas que veem essa doença como algo que não vai se agravar ainda mais, que já está passando, ou que eles nunca vão pegar, infelizmente, eu acredito que não tem muito o que fazer, só fazer nossa parte para que a gente tenha nosso cuidado, cuide dos nossos parentes, nossos amigos, e torcer para que os demais também não peguem, né, essa doença, torcer para que eles não se contaminem e não acabem sentindo na pele aí o atraso de não ter o cuidado devido. É verdade. O senhor sempre teve o sonho de ser historiador ou começar a gostar do tempo? Bom, eu como historiador, foi uma história bem interessante, certo? Eu desde criança eu queria ser advogado. Então, meu sonho de infância era ser advogado. Entrei no curso de História para ser
advogado, fazer a transferência de cursos, né? Mas com o passar do tempo, depois que eu passei um ano na universidade, eu comecei a me apaixonar pelo curso, comecei a me apaixonar pela disciplina de História e continuei. Então, desisti de fazer Direito, desisti de assumir outros cursos que eu passei, também na época do Enem, do vestibular, e permaneci em História. Então, hoje em dia, sou professor de História, não me arrependo, certo? Eu dou muito valor à minha profissão, à disciplina que eu ministro, e hoje em dia já considero até um sonho realizado, certo? Então, realizei o sonho de me formar, realizei o sonho de ser professor, que acabou se tornando um sonho que eu atingi, que foi um grande objetivo na minha vida, e não me arrependo em momento nenhum. A última pergunta não está relacionada ao tema da entrevista, mas é sim um tema de muita importância. O senhor acha que, como historiador, o jovem sempre teve voz na sociedade? Bom, esse também é um tema bem complexo a respeito, quando tratamos isso na questão histórica, pois desde a Grécia Antiga, por exemplo, que já existem questões políticas, né, o desenvolvimento da política, mas a questão da cidadania ela vem sendo discutida e passando por um processo de evolução ao longo do tempo. Na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, por exemplo, o que era ser um cidadão? O cidadão eram apenas os homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Então, estrangeiros não eram considerados cidadãos, mulheres não eram consideradas cidadãos políticos, certo? Não podiam exercer a política. O papel da mulher também, no caso, era só de manter os filhos, de manter a casa, certo? Então, a juventude, ela veio se reinventando, veio passando por todo um processo de evolução até chegarmos nos dias de hoje. Então, foi muita luta que aconteceu, muitas lutas, muitas reivindicações, como, por exemplo, o direito ao voto feminino na década de 30. O direito ao voto feminino foi conquistado com muita luta, com muito suor, certo? Com muitas reivindicações, com muitos protestos, até que a mulher conseguisse direito ao voto, direito de expressar sua cidadania. O fim do voto de cabresto, também voltando para a questão política, era algo comum até início da década de 1930 e que conseguimos reverter essa situação, tendo direito ao voto secreto. Então, com certeza, durante vários períodos históricos, a juventude nunca teve voz, certo? Passou a conquistar, com muita luta, o seu reconhecimento, o seu devido lugar, principalmente as mulheres, certo? Principalmente as mulheres na história, que vieram com muita luta, conquistando o seu espaço. Hoje em dia ainda temos muitas discussões que podem ser feitas, que podem ser melhoradas a respeito da vez e da voz de todos os cidadãos brasileiros, mas que em comparação ao que nós já vivemos, ao que nós já presenciamos na história do mundo, conseguimos muita coisa, certo? Foi muita luta para atingirmos a condição que temos hoje em dia para os jovens. É verdade. A entrevista está boa, mas chegamos ao fim. Queria agradecer a Pablo por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui hoje falando sobre um tema muito importante. O prazer foi todo meu. Agradeço demais pelo convite de vocês, de ter a oportunidade de retornar a falar com meus ex-alunos aí da cidade de Aparecida. Então, foi uma honra poder estar aqui levando um pouco de conhecimento, um pouco de história, né, um pouco de informação sobre a nova Covid-19 e também sobre o ensino de história, né, sobre questões históricas que foram discutidas aqui. Então, eu agradeço demais pelo convite e um abraço para todos vocês. E para você que está nos assistindo, nosso muito obrigado. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e deixa o like. E também siga o nosso Instagram,
do jornal, @Jornal Gadelha. Tem muita coisa boa por lá. E desculpa por não ter aparecido muito aqui, é porque minha internet não colaborou hoje. Então, foi isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio.